Eu vejo aqui que se especializa, entre outras coisas, em física computacional da matéria condensada, que é uma das áreas da ciência que sabe que um gás de Fermi não é o que acontecia quando o Henrique Fermi comia uma feijoada à brasileira. Quem é Viu o Henrique que Fermi? É uma piada física, logo a abrir. A única parte que eu percebi foi do gás de Fermi. Quem é Henrique Fermi? Não faz. Eu acho que era o pai do gás. Vamos lá ver. Eu conheço o Enrico Fermi, o italiano. Exatamente. Mas ele não comia a feijoada. Não. Foi um dos maiores físicos do século XX. Que não comia feijoada? Eu não sei o que é que ele comia. Eu acho que naqueles tempos difíceis tinha de se comer de tudo. Enrico Fermi viveu, começou por Itália, depois foi para os Estados Unidos, de algum modo é o autor da primeira pilha atómica. E o que é um gás de Fermi? É a pergunta. Um gás é um conjunto de partículas que andam por todo lado, como aqueles membros da trupe dos filóbulos. Dos pilóbulos. Pilóbulos, andam por todo lado. Aqui temos um gás, não vemos, mas há aqui moléculas que andam vadias aqui por todo lado. Aqui olha, esta aqui não se pode dar confiança nenhuma. Não, esta vai-se embora, não está a gostar do programa. Um gás de Fermi é um gás de partículas com uma propriedade especial. São partículas que não podem ocupar o mesmo estado. Duas partículas não podem ocupar o mesmo estado. As partículas de matéria não podem ocupar o mesmo estado. Se ocupar o mesmo estado, são promíscuas. No entanto, não há essas coisas entre as partículas. Há certas partículas de luz já podem ocupar. Já se podem. E o gás de Fermi, então, são as partículas que não se podem, digamos, estar intimamente juntas. Muito obrigado. E podem condensar. Esse gás pode condensar, significa que as partículas nessa altura ficam mais juntas, todas no mesmo sítio? Não podem, ficam mais juntas e nessa altura é um líquido de Fermi. E onde é que podemos, os nossos telespectadores, se quiserem adquirir o líquido Fermi, toma-se quantas vezes ao dia? O líquido Fermi está em todo lado. Todo o mundo é feito de átomos. E o mundo está cheio de Fermi. O Fermi está por todo lado. O mundo é feito de átomos e no coração do átomo, no centro do átomo, está o núcleo atómico. E o núcleo atómico é uma coleção de prótons e neutrões que andam naquele sítio muito restrito ali a vadiar e eles são fermiões, são partículas de Fermi e, portanto, podemos ver o núcleo atómico como um líquido de Fermi. Muito bem. Agora que já estamos completamente esclarecidos acerca do gás de Fermi, que eu acho que era uma das perguntas que, nesta altura, o país todo... Eu tentei condensar esta matéria. Eu percebo. Mas agora, então, ia-lhe pedir uma ainda mais difícil e depois aliviamos aqui um bocadinho a nossa conversa. Mas explique-me, como se eu fosse uma criança de, 7 anos, o que é o bosão de Higgs. Quer um quadro? Um quadro? Não, eu faço com as mãos. Não, mas se quiser um quadro e uma caneta e um... Eu faço com as mãos. Eu estou habituado a trabalhar com as mãos. Vamos explicar a esta malta o que é o bosão de Higgs. Bem, toda a gente é feita de partículas. Sim. O Zé Pedro é feito de partículas, já reparou? Muito manhosas todas. Está bem. Os nossos espectadores são feitos de partículas. Eu sou feito de partículas. Tudo no mundo é feito de átomos. Os átomos têm lá dentro núcleos atómicos, elétrons à volta dos núcleos atómicos. Os núcleos atómicos são prótons e neutrões e os prótons e neutrões são feitos de quarks. É como um jogo de bonecas russas. Portanto, o mundo... Matrioscas, é isto mesmo. Está tudo bem encaixado. E tudo está feito. Seja aqui, seja numa estrela, seja noutra galáxia, tudo é feito de partículas. A questão é esta. As partículas têm massa diferente. Umas têm mais massa, outras têm menos massa e outras então não têm massa nenhuma. Percebo os portugueses, agora não têm massa nenhuma. E os físicos viram-se na necessidade de explicar isto, porque é que umas partículas têm mais massa e outras têm menos massa. Neste caso das partículas não foi a troika. Neste caso das partículas, a massa das partículas é dada por uma grandeza que os físicos chamam campo de Higgs, em homenagem a um físico escocês, Peter Higgs, que ganhou o Prémio Nobel da Física o ano passado, o maior prémio que um físico pode ter, e ele, quase 50 anos antes, ele previu esse mecanismo de aquisição de massa das partículas. Ele viu aquilo apenas na imaginação, foi matemática que ele fez. No entanto, depois dos físicos terem construído uma grande máquina, um grande acelerador, para ver as propriedades das partículas, para interrogar as propriedades das partículas, fazendo colisões
As partículas ali todas malucas a bater umas com as revelou-se outras. que existia aquela partícula responsa nova, que não se conhecia, só havia na cabeça E em do cálculo. Higgs e da cabeça de outros. O prémio Nobel foi repartido com um físico belga, François Englert, e a partícula de Higgs apareceu. Já apareceu há 2 anos, o prémio Nobel foi dado ano passado e hoje em dia a partícula de Higgs A partícula de é Higgs- dada como existente. Portanto, é a partícula que é necessária para diferenciar as partículas. Se não fosse essa partícula de Higgs, as partículas eram praticamente a mesma, todas sem massa. Quer dizer, o mundo não podia ser o que era. É tão onde as variado e tão partículas vão interessante buscar como massa. é onde as É partículas o vão buscar banco massa. das partículas. De alguma maneira, e num sentido humorístico, podemos dizer isso. Será o é banco? o sítio onde as partículas vão buscar massa. Que é uma coisa que precisávamos, não é? Sim, precisávamos todos de um bocadinho de Higgs, nem que se fosse ao fim do mês. Mas dizem que os portugueses inventaram a partícula, esta é uma piada, não é? Para lhe fazer concorrência, o pelintrão. O que é o pelintrão? Não ouvi falar nunca do pelintrão. O pelintrão é uma partícula sem massa, portanto, o Higgs faltou-lhe, e que aguenta toda a carga.